Senhor, nós te rendemos graças por este momento de adoração, de louvor. Aqui nós estamos na tua presença, Senhor, para te render graças, Senhor. Para te render graças pela tua bondade. Para te render graças pela tua fidelidade. Senhor, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Pai, neste momento nós apresentamos as nossas vidas. Que o Senhor continue na direção. Que o Senhor ilumine, meu Pai, a palavra que será liberada neste momento. Que o Senhor, Espírito Santo, que você venha falar e sondar os nossos corações. Falar aos nossos corações, sondando, para que a tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, ela, meu Pai, seja realizada em nossas vidas. Senhor, nós dizemos muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque aonde o Senhor está, o mal tem que sair. Aonde o Senhor está, Senhor, nós nos sentimos bem. Nós sentimos perfeita paz. Senhor, seja feita a tua vontade em nós e através de nós. Espírito Santo, move-te em nós. Espírito Santo, nos ajude em nossas fraquezas. E quando lermos a tua palavra, concede-nos revelação, que possamos entender ao ler a tua palavra. Muito obrigada, Deus, por mais este dia, pela tua proteção, pela tua provisão, pela vida. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, ela diz em João, capítulo 6, versículo 51, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Deus te abençoe, te guarde. A irmã Laísa, em nome de Jesus, vai trazer uma palavra para nossas vidas, para a glória de Deus. Aleluias. Obrigada, amada. Amém. Amém, igreja. A paz esteja com todos, né? Com todos que estão aqui, com os que estão em casa também. Sejam bem-vindos, irmãos, a mais uma noite, a mais um culto, a mais um momento da palavra do Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer nessa noite. Eu creio que nada que vai acontecer aqui é em vão. Eu creio que a palavra que vai ser liberada aqui não será em vão. Porque eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio que essa palavra ela pode libertar, ela pode curar, ela pode restaurar, ela pode ressuscitar mortos. Eu creio nessa palavra e creio no Espírito Santo que habita em cada um de nós. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos posto de pé todos os dias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E obrigado pelo seu cuidado nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Eu sou grata, Senhor, pelo levantar. Eu sou grata pelo deitar. Eu sou grata pelo alimento. Eu sou grata pelo ar que respiro. Eu sou grata pelo Espírito Santo habitando dentro de mim. Obrigado, Pai. Conduz essa reunião, Deus. Que venha ser o teu Espírito Santo falando através da minha vida. Que assim como eu recebi, que cada irmão que está aqui, cada irmão que está em casa, possa vir receber também. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, amados? Como vocês estão? Amém. Que bom. Como é bom ser de Deus, né? Como é bom servir a um Deus que é grandioso, a um Deus que é misericordioso, a um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, a um Deus que nos levanta quando nos sentimos fracos. E como é bom ouvir a palavra dele. Amém?
algo que veio forte ao meu coração esses dias é que é tempo de ajuste. É tempo de ajustes. É tempo de organizar coisas, de ajustar coisas, de arrumar coisas. Porque temos vivido os últimos dias aqui na Terra. E o diabo, ele sabe disso que é os últimos dias. Ele sabe que ele está derrotado. E ele sabe o que ele quer, o que ele deve fazer para tentar tirar a paz, tirar a comunhão, para tentar desestabilizar a igreja. Porque ele já sabe que ele já assinou a sentença dele. Ele é derrotado, mas ele continua agindo. E ontem eu recebi uma palavra que veio muito forte no meu espírito e eu senti que era a palavra que eu precisava trazer hoje. Conversando com uma pessoa, ela olhou para mim e falou essa palavra. E isso foi algo que eu já vinha falando com Deus. Eu tinha falado com Deus justamente ontem pela manhã, quando eu acordei. Que o quanto nós precisamos buscá-lo ainda mais. O quanto nós precisamos estar ainda mais na presença dEle. E o quanto nós precisamos dEle. E pela manhã eu falando isso, quando eu acordei, li a palavra falando essas coisas do Senhor. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Porque às vezes a gente acha que conhece, mas tem tanta coisa do Senhor que a gente ainda nem sabe. Aí você lê uma palavra e de repente vai ler novamente e já entende mais detalhadamente e vai ler de novo e já vem mais detalhes. Ontem aconteceu isso aqui no estudo. A gente estava compartilhando uma palavra e quando o pastor Sérgio falou a palavra, eu disse, eu não acredito que é desse jeito. Eu já li e nunca tinha entendido desse jeito. Mas é tão bom, né, que o Espírito Santo ele vai revelando coisas novas para a gente. E a palavra que eu recebi é em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Amém? Oséias 3, 6 fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem mais parte, mas eu quero ficar com essa. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quando eu ouvi essa palavra, eu disse, Senhor, é a resposta daquilo que eu orei hoje. É a resposta daquilo que eu falei com o Senhor hoje. Só tinha nós dois no quarto. E o Senhor me deu a resposta. Oséias 6, 3. 6, versículo 3. Aqui, eu vou ler aqui todo o 3. Como precisamos conhecer o Senhor? Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Mas a parte que eu quero focar é essa: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí eu fui estudar o capítulo 6, eu fui estudar o livro de Oséias e entender por que o profeta Oséias ele escreveu esse versículo. E aí eu fui começando a entender, eu fui começando a ler, a entender que essa frase, esse versículo, ele foi registrado pelo profeta Oséias num período muito complicado para Israel. Um período onde Israel tinha abandonado totalmente o Senhor e tinha se entregado totalmente à idolatria. Já não adoravam mais ao Senhor, já estavam adorando a outros deuses, estavam confiando em outros deuses. Muitas pessoas estavam abraçando a apostasia e promovendo culto a Baal. Ao invés de olharem para o Senhor como soberano provedor, os israelitas estavam olhando para o falso deus cananeu como a razão da fertilidade e prosperidade que desejavam. Israel estava vivendo um momento totalmente contrário àquilo que o Senhor tinha para eles. E aí, em um dado momento, nos estudos que eu estava fazendo, alguns defendem que foi o povo que suplicou, que falou isso, outros defendem que foi Oséias que falou por meio do povo, mas isso não vem ao caso agora. Em um momento,
foi feita essa súplica de que conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Era como se aquele povo tivesse cansado do que estavam vivendo e tinham tomado uma decisão de mudança. Mas a gente vai ver mais adiante, no capítulo 4, que Deus responde para Israel. Aliás, gente, desculpa, no versículo 4. Continuação, capítulo 6, versículo 4. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos incapáveis como a luz. Vamos ficar aqui no 4. No versículo 4 nós vemos uma resposta de Deus. E nessa resposta nós começamos a entender que o povo chega um momento que quer o Senhor, que quer buscar o Senhor, mas quando chega adiante, que Deus dá essa resposta, nós conseguimos compreender que esse povo não estava realmente decidido. Eles ainda estavam inconstantes. Eles queriam, porque estavam passando por muitos problemas, né? Israel estava passando por muitos problemas, então é como se eles dissessem assim, vamos pedir, porque nós sabemos que Deus faz, mas é como se o pecado já tivesse dominado todos eles. Então eles não falam isso com uma firmeza, com uma certeza no coração, de que realmente eles querem aquilo. Eles falam, mas retrocedem. Nós podemos entender isso quando Deus responde, seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. A palavra que definia, enquanto os líderes religiosos de Israel não se mostravam motivados a combater a idolatria, a corte israelita estava constantemente envolvida em corrupção e injustiça. Veja só a que nível Israel tinha chegado. Estava totalmente corrompida. A palavra que define bem todo aquele ambiente era imoralidade. Espiritual, social, em todos os níveis. Israel tinha chegado a uma imoralidade terrível. Então nós vemos que esse arrependimento foi da boca para fora. Não foi, nesse momento, um arrependimento real. Esse povo, ele retrocedeu mais uma vez. Mas não é isso que nós queremos falar nessa noite. Nós queremos trazer esse versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para a nossa realidade hoje. Eu só quis dar um aparato geral sobre o que aconteceu naquele tempo e por que se chegou a esse versículo. Então, amém, Jesus. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Trazendo para a nossa realidade esse versículo, eu pergunto: quais os benefícios se nós colocarmos em prática conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Quais benefícios virão sobre a nossa vida? Quando eu ouvi essa palavra, eu disse: Senhor, a gente até pensa que te conhece a um ponto extremo, mas se a gente for buscar mais e mais e mais, nós vamos te conhecer ainda mais. Amém. E quando a gente conhece mais o Senhor, quando a gente entra mais profundamente nele, mais verdades vai aparecendo na nossa vida, mais coisas vão ficando expostas. Amém? Amém. Aí eu perguntei, trazendo isso para a nossa realidade hoje, quais são os benefícios? Os benefícios que vai nos acontecer. E eu listei alguns poucos. Um dos benefícios que eu listei é que quando nós trazemos essa realidade para a nossa vida, quando nós começamos a buscar constantemente o Senhor, abandonamos o velho homem, a velha natureza. Quando a gente conhece profundamente o Senhor, é como se o velho homem, a gente começa a viver em uma outra realidade, em um outro patamar, e o velho homem começa a sair das nossas vidas. Para a gente conhecer para a gente se tornar esse novo homem, precisamos primeiro aceitar Jesus. Amém? Nós precisamos aceitar Jesus. A partir do momento que a gente aceita Jesus, o velho homem morre e o novo nasce. O nosso DNA é totalmente alterado. Tudo é alterado dentro da gente.
Só que às vezes a gente acha que conheci Jesus, aceitei Jesus, estou de boa, acabou tudo, não tenho mais nenhum problema, nada vai acontecer. Mas é aí onde a gente tem que levantar e caminhar todos os dias. Todos os dias com essa decisão no nosso coração. Eu aceitei Jesus, então eu decido mudar. Eu decido buscar algo diferente. Eu decido que o meu velho homem morra para que eu viva espiritualmente. Em Romanos 8, Romanos capítulo 8, no versículo 5 ao 14. Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Aqui ele está falando daquelas pessoas que ainda estão vivendo da natureza humana. Eu falo daquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus ou daquelas que aceitaram e, infelizmente, ainda vivem dessa forma. Porque existe muito isso. Aceitou, mas não deixou ser transformado. Aceitou, mas ainda fica agarrado com coisas que já era para ter se desapegar. Então, assim, quando a gente começa a buscar o Senhor, como fala em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando a gente começa a conhecer o Senhor, o velho homem, ele vai morrendo. A velha natureza vai saindo. A gente vai dando lugar, a nossa vida começa a dar lugar agora a uma nova natureza. Ontem a gente estava falando aqui sobre maldições hereditárias. A gente estava falando aqui alguma coisa no estudo e entramos nesse assunto. E eu falando algo que fiz e tal, que certa vez assisti uma ministração em que falava que a maldição precisava ser quebrada e tal. E aí o pastor Sérgio falou o quê? Foi quando ele leu o versículo que eu disse, mas eu já li esse versículo e não tinha entendido desse jeito. E quando a gente aceita Jesus, a partir do momento que a gente começa a fazer parte da família de Cristo, a velha natureza, toda a maldição que existia até então, foi quebrada, foi acabada, foi aniquilada. Porque Jesus, ele já conquistou tudo lá na cruz. Então não precisa mais se apegar a essas questões de quê? Ai, Senhor, porque eu vivo isso, porque minha família é assim, porque minha família foi assim, porque meu avô viveu. Tem pessoas que têm uma doença e dizem, eu tenho essa doença porque meus avós tiveram, minha mãe teve, minhas tias tiveram, então eu vou ter também. Não, a gente deixa de fazer parte da nossa família natural e começa a fazer parte da nossa família em Cristo. A gente começa a fazer parte de um reino que não é mais natural, mas sim um reino espiritual. Então toda maldição, se ainda tinha, como ainda tinha um pouquinho na minha mente ontem, que eu achava que tinha que ser daquele jeito, se ainda tinha na mente de vocês, que sai agora em nome de Jesus, né? Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, toda maldição é quebrada. E então, a gente começa então agora a andar com Cristo, a conhecê-lo e a buscá-lo, e a velha natureza vai morrendo. No versículo 9, fala assim, vocês porém não são controlados pela natureza humana. Isso aqui ele está falando para a igreja, para quem já aceitou Jesus. Mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. É um pouco duro ouvir isso. Às vezes não é fácil ouvir isso. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence.
Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós entendemos que precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus para que haja uma verdadeira transformação nas nossas vidas. Sozinhos nós não vamos conseguir. Não adianta a gente lutar com a nossa força, com a natureza humana, para que coisas da nossa vida saiam, para que coisas da nossa vida mudem, porque nós não vamos conseguir. Você pode ser o doutor, o mestre em qualquer ciência, no que for, você não vai conseguir. A gente só consegue uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação, quando, de fato e de verdade, começamos a andar, começamos a abandonar as práticas antigas, começamos a buscar e a conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Porque não só adianta você aceitar o Espírito Santo passar a habitar em você e você continuar nas práticas antigas e você continuar de forma que não agrada ao Senhor, continuar vivendo a velha natureza. Certa vez a gente ouviu algo que diz que a personalidade não muda, cada um vai viver com a sua personalidade para sempre. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Ah, Deus vai usar você com essa sua personalidade. Não. Vai sim ser transformada. Mas eu preciso querer e dar lugar para que essa transformação aconteça. A gente precisa buscar constantemente, não adianta. Eu nasci assim, não adianta a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Deixa para a Gabriela. Não adianta para a gente, porque hoje a gente faz parte de uma outra família. Hoje a gente faz parte de um outro reino. E quem ainda não faz parte de um reino, eu convido a fazer parte desse reino e a vir viver essa vida diferente. E deixar ser sim transformado pelo Senhor. Prossigamos e conheçamos. A gente tem que ir andando e conhecendo. Não adianta aceitar e só ir andando, mas não conhecer o Senhor. Eu aceitei, já estou salvo, amém. Não preciso de mais nada. Eu costumo dizer, como é que a gente vai chegar lá no céu se não conhecer? Como é que eu vou morar com uma pessoa que eu não conheço? Aí apenas aceitei, peguei a Bíblia, fechei e pronto. Nem não sei o que Jesus fez, não sei de nada. Como é que eu vou morar com Ele? Você mora com uma pessoa estranha? Até quando vai dividir um apartamento com uma colega, primeiro você precisa conhecer, né? Você não vai chegar para morar com uma pessoa estranha. Então a gente precisa conhecer o Senhor. Prossigamos e conheçamos. A partir do momento que a gente prossegue, a gente conhece, a mudança vai acontecendo dentro da gente. A mudança tem que vir de dentro para fora. Não é pela nossa força, como eu já falei, não adianta. Não é, eu vou tentar mudar, eu vou me esforçar. Ronan falou uma frase ontem, eu esqueci de anotar aqui, eu deixei no meu caderno de anotações. Qual obra que eu faço que supere a obra de Cristo na cruz? Nada. Nenhum esforço meu vai superar o que Cristo fez na cruz, que foi me dar vida e vida com abundância. Amém? Então a gente precisa, eu disse, Senhor, eu tenho que colocar na minha mente isso, tem que colocar, anotar os papezinhos assim, colando pela casa, para ir lembrando disso. Que eu tenho que prosseguir e conhecer o Senhor, prosseguir e conhecer o Senhor. E os benefícios são muitos. É deixar o velho homem morrer, a velha natureza morrer. Se eu era uma pessoa que tinha uma personalidade forte, que não levava desaforo para casa, eu começo a ser transformada. As coisas começam a mudar na minha vida. Você passa no trânsito, alguém prende você no trânsito, você não vai querer mais falar algumas coisas. Você vai simplesmente respirar e prosseguir sua caminhada.
Amém? A velha natureza precisa morrer. Mas é uma escolha minha. Eu que decido. Se eu não quiser, eu vou viver desse jeito. Mas é uma escolha minha que a velha natureza morra. Outro benefício que nós temos quando conhecemos e prosseguimos com o Senhor é crescer espiritualmente. Antes eu quero ler algo que eu achei bem interessante, da velha natureza. Paulo classifica as pessoas em duas categorias: controladas pela natureza humana e as que seguem o Espírito Santo. Uma vez que tenhamos tomado a decisão de entregar a vida a Deus, é uma decisão diária tomar a decisão consciente de seguir esse caminho. Entreguei minha vida ao Senhor. Eu decido diariamente prosseguir nesse caminho. No caminho da mudança, num caminho onde o velho homem vai morrer. Todos os dias a gente vai matando um pouquinho a nossa carne. Todos os dias a gente vai morrendo um pouco para que o espírito seja fortalecido. Precisamos buscar o Senhor continuamente, submeter a vida a Ele, refletir com honestidade sobre nossa conduta, a fim de enxergar a verdade, falar a verdade, aceitar a responsabilidade dos nossos atos, abandonar o passado, permitir que Deus redirecione nosso rumo e continuar a crescer espiritualmente. Eu não posso tomar essa decisão por ninguém, apenas por mim. Eu não posso tomar essa decisão por Mateus, eu não posso tomar essa decisão pelo meu esposo, é ele que tem que decidir. Infelizmente, a gente não pode tomar essa decisão por ninguém. Cada um vai ter que tomar a sua decisão de mudar. A sua decisão de crescer espiritualmente, de deixar o velho homem para trás, deixar a velha natureza para trás. Amém? O outro benefício é crescer espiritualmente. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Eu vou falar assim, Mateus, para ir adiantando o seu lado aí já. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Como eu vou crescer espiritualmente? Nós já vimos aqui. A gente começa a abandonar as práticas antigas, a gente começa a abandonar o velho homem e começa uma vida diferente. Aí eu já dei um passo para o meu crescimento espiritual. Quando a gente começa a decidir, Laísa, mas mesmo que a gente caia ainda em algumas coisas, mas a gente já deu um passo de decisão. Ainda acontece no mundo ter aflições. Vai ter situações que a gente ainda vai passar, mas a gente já vai passar de uma forma diferente. A gente já vai agir, já vai proceder de uma outra maneira. A gente já deu aqui um passo para o crescimento espiritual. Abandonamos a velha natureza, o velho homem. 1 Pedro 2:1, ele fala assim: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Aqui em Pedro, fala que a gente precisa deixar coisas que às vezes estão enraizadas nas nossas vidas. Ele fala aqui da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da difamação. Coisinhas que às vezes a gente acha tão minúscula, tão pequena, não vai interferir em nada na minha vida. Mas que, se a gente não abandonar, não tem como crescer espiritualmente. Se a gente não deixar para trás, é como se eu ainda estivesse dando lugar para o velho homem tomar as decisões, as atitudes em que deveria ser tomada pelo novo homem, pelo espiritual, e não mais pelo natural. A gente já não vive mais de forma natural, irmãos. Nós vivemos de forma espiritual, então as nossas decisões têm que ser baseadas no Senhor. Hoje eu estava falando, Espírito Santo, eu preciso, estou falando de mim agora, eu preciso tomar todas as minhas decisões, primeiro perguntando ao Senhor.
porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele me direciona pelo caminho certo. E às vezes a gente deixa de ouvir o Espírito Santo para ouvir um amigo, para ouvir, não estou falando que é errado não, certo? Mas nós precisamos primeiro ouvir o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que quando a gente dá ouvidos a ele para tomar decisões, a gente vai estar super bem na vida. E aí a gente começa a se livrar dessas coisinhas que parecem ser tão pequenas e não vai interferir em nada, mas que muitas vezes é um empecilhozinho para o nosso avanço. Às vezes tem coisas que você diz, não, mas... Não, pior é o pecadão. O pecado de fulano é maior do que o meu. Não, isso aqui não é nem pecado. Não, eu só estou comentando, eu só estou isso, só estou aquilo. Não. Às vezes são coisas minúsculas que estão impedindo da gente crescer. Será que nós estamos prosseguindo e conhecendo? Certo, estamos. E por que tem coisas ainda que não se encaixou na nossa vida, ainda não se ajustou? Talvez a gente está até andando, está prosseguindo, está conhecendo, mas tem coisas que, não, isso aqui eu não vou querer não. Eu prefiro só essa outra parte eu não quero. A gente precisa prosseguir e conhecer ao Senhor. Porque quando a gente vai conhecendo mais e mais e mais, se misturando com Ele, vivendo uma vida onde Ele é quem controla totalmente, onde você tem uma total dependência dEle, você está amadurecido espiritualmente. Você já deu mais um passo na sua vida espiritual. Assim, nos livraremos de tudo que não agrada ao Senhor e começaremos a nos alimentar do leite espiritual. Esse leite espiritual é para quando a gente ainda é criança, ainda é novo na fé. Depois a gente já começa a comer outro alimento, a gente já começa a comer um alimento mais sólido. Mas tem pessoas que ainda precisam permanecer aqui. Tem pessoas que o processo parece que é lento mesmo. Tem outros que escutam e não adianta. Mas não vamos deixar essas coisas fazer com que a gente... não vamos deixar essas coisas nos impedir de crescer. Vamos começar a tirar. Senhor, sonda o meu coração. O que é que há em mim que não te agrada? O que é que há em mim que está impedindo o meu crescimento? Porque eu quero andar lado a lado com o Senhor. Eu quero ir prosseguindo, conhecendo mais, me tornando íntima do Senhor. Conhecendo o Senhor ao ponto de... uma decisão que eu vou tomar, o Senhor é quem vai decidir por mim. Às vezes são coisinhas pequenas e a gente deixa passar nas nossas vidas. Certa vez eu cheguei aqui um dia de quarta-feira estudo, e quando eu saí de casa, quando eu estava na porta, eu senti algo dentro de mim que era o Espírito Santo falando, leve a chave. Era 7h25, eu disse, não vou voltar a pegar a chave, porque essa hora já tem gente lá. Quando eu cheguei aqui, estava fechado. Aí eu olhei, aí eu fiquei na calçada quando eu vi Mateus vinha de lá. Eu disse, Mateus, você não sabe, eu recebi uma direção do Espírito para trazer a chave. E eu disse, 7h25 já tem gente lá. Sempre chega cedo, então já tem gente lá. Então, às vezes é coisa pequenininha, às vezes o Espírito está falando para a gente, olha, tem isso aí que está em você ainda não está me agradando. É isso aí que está impedindo de você crescer. É isso aí que está impedindo de você ter uma amizade, de você ter uma comunhão mais próxima do Senhor. Às vezes são coisinhas pequenininhas demais, tão minúsculas que às vezes não dá nem para enxergar. O que eu quis fazer essa comparação é que às vezes o Espírito Santo está ali falando, uma chave, para mim foi uma bobagem. Não, uma chave, não levar a chave, não vou voltar para pegar a chave, porque vai ter gente lá, e quando eu cheguei não tinha. Outro dia eu recebi uma direção também, a gente ia em Tobias Barreto, e a gente ia com o meu cunhado, ia pegar uma carona com ele. Mas eu que tinha que resolver uma coisa minha lá. E à noite eu senti, vão no carro de vocês. Aí eu, por que será? Não deixei. Aí ficou a noite inteira aquilo ali. Pela manhã, quando eu acordei, vão no carro de vocês. Aí eu disse, sei lá. Aí Carlos tirou o carro da garagem, eu pensei que a gente ia, eu não quis falar nada. Quando eu vi meu cunhado já estava chegando e pegou a gente. Mas no Espírito era para ir no nosso carro. A gente foi, resolveu tudo. Quando estava vindo embora, bateu o carro do meu cunhado. Eu disse, meu Deus, como eu fui desobediente em uma coisa tão pequena. E às vezes ele está falando para a gente, olha, eu quero que você tire isso da sua vida, você não está dando ouvido.
Ah, porque já estava tudo certo para ir no carro do meu cunhado, é mais cômodo. Ah, eu já estou no portão para eu voltar, para pegar a chave ainda. Vai ter gente lá na igreja. Coisinhas pequenininhas demais e a gente não dá importância. Às vezes coisas que estão dentro de vocês assim, não. E o Espírito Santo fala, não, olha, pare com isso. Não faça isso não. Não faça aquilo não. E a gente vai deixando passar. Amém? Em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Do 12 ao 14. Hebreus 5, versículo 12. O versículo fala assim: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. É uma advertência, né, que está sendo dada a esse povo, ao povo hebreu, né, de como eles deveriam estar, de como era que eles deveriam estar já. E ainda está agindo com a velha natureza. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Às vezes a gente já está em uma caminhada longa com o Senhor. Às vezes a gente está há anos caminhando com o Senhor, mas ainda estamos igual bebês. O bebê, ele precisa de todo o cuidado, né? Você imagina se pegar um bebê de 1 mês e dar um alimento sólido a ele. Ele não vai conseguir digerir. Ele precisa de um alimento líquido. E às vezes nós, agora eu estou falando para a igreja, nós estamos há muito tempo caminhando com o Senhor e ainda estamos tomando alimento sólido. Ainda não avançamos como deveríamos ter avançado já. Por pequeníssimas coisas, por não dar ouvidos a pequenas coisas. Por não dar ouvidos ao Espírito Santo. Por não ser guiados pelo Espírito. Às vezes é guiado só no que quer. Não, isso aqui eu não quero não, isso eu quero fazer do meu jeito. Nós precisamos, irmãos, deixar a velha natureza morrer de vez, totalmente, enterrar, acabar. Não é para estar mais oscilando, não. Não é para estar, agora eu estou bem, agora eu não estou, agora eu estou bem, agora eu não estou. É para a gente tomar uma decisão em Cristo e começar a querer mudar. A gente toma a decisão, a gente começa a caminhar com Cristo e as mudanças começam a acontecer nas nossas vidas. Ah, mas tem pessoas que estão no mundo e dizem assim, eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver certinho, quando eu parar de beber, quando eu parar isso, aquilo e aquilo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você aceitar, receber e começar a decidir mudar. A partir do momento que você aceita, recebe Jesus, uma mudança já ocorre. Mas aí tem coisas que vão ter que... É um processo que você vai caminhando e vai saindo da sua vida. Você vai caminhando, você vai tomando uma decisão diária, todos os dias, de isso não me serve, isso aqui não me serve mais. Até chegar um momento que você vai dizer, eu já não faço mais o que eu fazia antes. A gente vai ter que começar, a gente começa a perceber que, eita, tem muito tempo que eu não fiz isso. Senhor, obrigado, porque já tem muito tempo que eu não faço isso. Senhor, obrigado, porque eu já avancei nisso. Outro dia eu fiquei analisando isso, disse, meu Deus, eu já avancei. Aí eu comecei a pensar em coisas, eu conversando com uma pessoa, só se você me conhecesse há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Uns 4 anos, 5 anos atrás, mais ou menos, meu Deus. E eu vejo, eu percebo o quanto eu já mudei. Ainda falta muita coisa para mudar. Mas eu percebo uma mudança. Mas eu lembro que eu comecei eu decidi passar por esse processo de mudança. A forma como eu tratava as pessoas, eu disse, Senhor, isso não é bom.
Quando eu comecei a buscar mais o Senhor, eu disse, meu Deus, me perdoe, Senhor. Eu não gostaria de ser tratada da forma que eu trato algumas pessoas. E a gente começa a perceber uma mudança na gente. E eu olhando assim, Senhor, como eu mudei nisso. Senhor, obrigado, mas eu tenho que mudar mais ainda em outras coisas. E a gente vai mudando, vai mudando. E você vai vendo assim, o velho homem realmente morrendo, deixando de lado. E você começando a dar lugar ao Espírito, suas decisões sendo direcionadas totalmente pelo Espírito. Em que Ele cuida de você tão bem que um detalhezinho de uma chave Ele te lembra. Mas aí vai a pessoa teimosa e diz, não vou voltar não para pegar. O que era dar mais uns 5, 6 passos para entrar e pegar a chave dentro de casa? O que era obedecer naquele dia e não ir naquele carro, ir no carro da gente? Mas às vezes a gente vai deixando, não, tá bom assim mesmo, deixa desse jeito. E muitas vezes quebramos a cara, né? Por não ser guiados pelo Espírito. Precisamos agir de acordo com o que sabemos ser verdade. Continuar a fazer as coisas certas. E quanto mais as fizermos, mais naturais elas serão para nós. Como um atleta que treina em busca da destreza física, nossa renovação espiritual envolve condicionamento moral por meio das escolhas certas, o que levará à maturidade espiritual e emocional. Nós é quem precisamos agir da maneira certa. Nós é que precisamos treinar como um atleta treina. O atleta ele se prepara, ele prepara o seu corpo. Vai a gente correr com um atleta que está preparado já? Não vai. Vai dar uma caminhadazinha. Daqui a pouco já está destruído, acabado. Vai fazer. Vamos ali dar uma volta na praia. Vai andando, vai andando, vai andando. Eu olhava para trás e meu Deus, a casa já não via mais a casa de vista. Ai, Jesus, quando eu cheguei, eu olhei assim, Senhor, eu não aguento mais não. Já estou cansada. Agora você pega uma pessoa, aí tinha uma pessoa com a gente que é atleta, né? Preparada, o cara andava, não se cansa não. Eu aqui sem aguentar mais, ainda tem mais lugar para ir? Não, só mais um pouquinho ali, curva mais um pouquinho ali. E eu, Jesus, e eu uma sedentária, quase não ando. Hoje fiz uma caminhada dali até em casa, ai Senhor, como é difícil. Mas aí pega um atleta, ele vai daqui até o jardim, até um baú, até onde for, de boa. A gente não aguenta ir até a Cruz do Alto andando. Pelo menos eu, né? Quando chega lá, tá... Então nós precisamos ser como atletas, não é isso? Condicionar o nosso corpo, buscar, ir treinando. Nossa renovação espiritual envolve o condicionamento, o treinamento. A gente vai treinando, a gente vai buscando, e andando, e prosseguindo, e conhecendo. E aí é onde tudo começa a mudar, né? A maturidade espiritual vem e a maturidade emocional também. As mudanças começam a ocorrer. A gente já não age mais da forma que agiria antes. A gente já não age mais... por pequenas coisas, a gente já não faz uma tempestade, a gente já não... Ai, ó Deus, ó céus, ó vida, lamenta. Porque a gente vai começar a buscar o Senhor e começar a ver as coisas mudando na nossa vida. Amém? Aleluia. Coisa boa essa de Deus. Efésios 4... Efésios capítulo 4, versículo 14. A gente começa a treinar o nosso corpo, a gente começa a treinar o nosso espírito, né? Como um atleta treina o corpo, e a gente começa a ver uma mudança perceptível. A mudança perceptiva ela vai ocorrer a partir do momento que a gente anda constantemente com o Senhor, né? Que a gente prossegue e vai conhecendo Ele mais e mais e mais. Efésios 4, a partir do versículo 14, diz assim: Então, eu vou ler um pouquinho antes. A partir do 11.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Primeiro, nós começamos a mudança em nós. Amém? Cada um começa a mudança em tu mesmo, né? A mudança é individual. E aí eu começo a mudar, e aqui nós temos o corpo de Cristo. E cada um vem trabalhando no seu lugar específico, cada um vem desenvolvendo uma função específica, um ajudando ao outro, um junto com o outro. Um levantando o que está fraco, aquele que se acha mais forte levantando o que está fraco. Um vai ajudando o outro, e assim nós vamos nos unindo, né? E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O nosso corpo físico, precisa de vitaminas, precisa de alimento, precisa de coisas específicas para que cada parte se desenvolva e juntos desenvolvam a função, que é da gente viver aqui, né? Nos manter em pé, a gente andar, é falar, é piscar os olhos, é ouvir. Quando um desses membros tem a deficiência de alguma coisa, o corpo sente. Quando um desses membros falta algo, às vezes é uma vitamina que está faltando, às vezes é a água que está faltando e o rim para de funcionar, todo o corpo vai sentir. Então nós precisamos estar todos, em um único pensamento. Cada um desenvolvendo a sua função e um ajudando ao outro, para que cada um desenvolvendo a sua parte vai se encaixando, e o corpo vai se mantendo de pé. Ajudamos uns aos outros, cada um realizando a sua função, e assim o corpo crescendo. À medida que buscamos ao Senhor, Ele nos mostra quais são nossos dons e como podemos usá-lo para ajudar o próximo. Como é que a gente vai descobrir os nossos dons? Como é que a gente vai descobrir, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho dom para nada. Eu já ouvi uma pessoa falar, eu não tenho dom de nada, nasci sem dom. Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, não sei fazer aquilo. Aí eu comecei a ver que para conhecê-lo melhor, né, nós precisamos conhecer Cristo melhor, nós precisamos meditar na palavra e orar constantemente. Aí a gente começa a desenvolver essa prática nas nossas vidas, de orar, de meditar na palavra, de buscar a palavra, e a gente começa a ver coisas se revelando nas nossas vidas. E aí a gente vai descobrindo, eu sou sim importante, eu tenho sim um dom, eu só não sabia ainda porque eu não estava buscando. Às vezes a gente quer que caia do céu. Não, eu queria que alguém chegasse, seu dom é isso, você vai ser isso. Mas a gente não está nem buscando. Então o quê? A gente vai começar a buscar. E aí você vai começar, eu sou boa nisso aqui. Talvez eu sou boa no ministério infantil. Talvez eu sou boa para fazer a faxina da igreja. Então, às vezes são coisinhas assim, entendeu? Que a gente precisa desenvolver. Como é que eu vou descobrir? Eu vou tendo uma intimidade. Eu vou buscando ao Senhor, na palavra, em oração. O velho homem já foi morrendo. A gente já vai começando a se desenvolver de outra forma, já vai subindo mais um nível e mais um nível.
A gente vai deixando as velhas práticas, a gente vai deixando aquilo que não condiz mais com a nossa atual natureza. Aí a gente vai começando a viver em um outro nível, aí você vai começando a buscar na palavra, você vai começando a orar, e você vai começando a ver coisas que diz, puxa, há mais tempo eu soubesse disso. Mas só vai acontecer quando a gente der o primeiro passo de busca. Eu preciso decidir. Eu não posso decidir por ninguém, eu falei isso no início, eu não posso decidir por ninguém, porque eu só decido por mim, eu não decido por meu filho. Uma hora vai chegar um momento que ele vai ter que decidir o que ele quer. Ele vai ter que decidir mudar, ele vai ter que decidir dizer, não, isso não presta para mim, isso não serve para mim. O que eu faço é orientá-lo, é mostrar a ele o caminho. Assim como nós somos orientados. Aqui ele fala que foi a uns, foi dado de apóstolo, de pastores, não sei o que, para ir cuidando de cada membro, para ensinando, olha, vai por aqui, assim não, faz assim. E aí a gente vai se desenvolvendo, e um vai ajudando ao outro, e o corpo vai se encaixando, cada parte se encaixando uma na outra. É como um quebra-cabeça que vai se juntando, e forma uma paisagem, uma imagem. E a gente vai o quê? Um ajudando o outro, e quando a gente vê, a igreja está desenvolvida, quando a gente vê, as coisas estão acontecendo nas nossas vidas, na vida do irmão. Amém. Deixa eu ver aqui a hora, porque... 1 Coríntios, versículo 11. Primeira Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1. Primeira Coríntios 11, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 1. Já baguncei, foi tudo. Paulo nos dá uma instrução. Ele está dando uma instrução aqui para a igreja de Coríntios. Mas a gente pode trazer para a gente hoje. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos ser imitador de Cristo. Nós precisamos nos espelhar naquilo que deu certo. Amém? Nós precisamos nos espelhar no que deu certo. Às vezes, a gente começa a tirar os olhos do Senhor, começa a tirar os olhos daquilo que deu certo, e começa a colocar os olhos naquilo que não deu certo, naquilo que não era para a gente colocar os olhos mais. Ah, mas porque fulano fez isso, falou isso, disse isso, aí paralisa a nossa caminhada. Às vezes a gente já está avançando, está em um nível bem avançado, aí você escuta uma palavra que vem com uma pancada, às vezes a pessoa não tinha nem intenção de falar aquilo. Mas você recebe às vezes uma palavra e você começa a tirar os olhos de onde deveria estar e coloca os olhos naquela palavra que foi lançada. Às vezes a pessoa não teve nem a intenção de magoá-la, nem de paralisar, mas a gente pega aquela palavra e paralisa. Aí Paulo diz o quê? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Cristo foi paralisado por alguma coisa? Cristo não foi paralisado. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Quando a gente abandona a velha natureza, quando a gente deixa o espiritual falar mais alto dentro da gente, quando a gente começa a andar e a buscar, a gente começa a se tornar imitador de Cristo. Então precisamos ser imitador de Cristo. Vamos deixar de lado aquelas mazelas, aquilo que não nos serve mais. E sermos imitadores de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Verdade. Segunda Pedro 3:18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre.
Amém. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nós estejamos do lado dele, caminhando com ele, prosseguindo e conhecendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para nos tornarmos imitadores de Cristo. Amém, igreja? Deixa eu ver aqui rapidinho se é só esse daqui, viu? Mais um. Amém. Não precisa nem abrir. Colossenses 1:9 diz assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento, sabedoria e entendimento. Nós precisamos ter essa sabedoria e esse entendimento espiritual que Paulo, ele disse para a igreja de Colossenses. Ele fala para a igreja de Colossenses que tem orado, né? E que tem pedido a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos desse entendimento espiritual. Nós precisamos dessa sabedoria espiritual. Nós precisamos buscar mais e mais e mais ao Senhor, para que não sejamos como aquele povo israelita foi, lá no livro de Oséias. Nós precisamos estar buscando o Senhor constantemente, andando, prosseguindo, conhecendo, deixando a velha natureza de lado, deixando aquelas mazelas de lado, né? Isso, crescendo espiritualmente, ajudando um ao outro em oração, em conhecimento, fortalecendo um ao outro. E eu vou deixar aqui só um finalzinho. Então, que diferente do comportamento superficial e inconstante dos israelitas do tempo do profeta Oséias, que nossos lábios possam declarar de forma sincera e comprometida as conhecidas palavras: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nós não sejamos como aquele povo foi, que falou, né, mas voltou atrás. Que nós não sejamos levados pelo vento de um lado para o outro. Que nós deixemos de ser crianças espirituais e nos tornemos adultos espirituais. Que chegue a fase exata de deixar o leite. No momento certo a gente vai deixar o leite para passar para o alimento sólido. Mas é como eu disse, é uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão de quem está em casa. É uma decisão de cada um. Nenhum vai poder fazer pelo outro. O que a gente pode fazer é orar, mas se o outro não quiser, infelizmente, a gente não vai poder fazer nada. A gente já não pode fazer se ele quiser, imagine se não quiser. Amém? Então, que a gente prossiga em buscar, em conhecer, em se fortalecer no Senhor, na palavra, na oração. Quando o velho homem quiser voltar, quando a velha natureza quiser voltar, você tem que estar preparado, você tem que estar forte, a gente tem que estar fortalecido em palavra e em oração. Para na hora que vier aquele repente para... Senhor, eu te amo. Pai, obrigado, eu te amo, Senhor. Obrigado porque o velho homem já morreu. Nós precisamos tomar essa decisão todos os dias. Aqui eu falei que é uma decisão diária. É uma decisão diária e constante. Caiu hoje, errou, levante-se. Continue a caminhada. Chegou lá na frente, passou mais 2 dias, caiu de novo. Levante de novo e continue a caminhada. Não para. Se ainda não decidiu, decida em Cristo. Se não sabe o que é essa vida, venha fazer parte dessa vida, desse povo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que foi colocado nos nossos corações essa noite.
Obrigado por todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo fortalecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado instruções de viver bem ainda aqui nessa terra. Senhor, que essa palavra venha fazer um efeito dentro de cada um de nós. Que nós possamos hoje tomar decisões que não havíamos tomado ainda. Que nós possamos decidir que a velha natureza, o velho homem, saia das nossas vidas definitivamente. E que nós possamos ser guiados, Pai. Guiados constantemente pelo Senhor. Guiados pelo Teu Espírito Santo que está dentro de nós. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo. Quando Ele falar conosco nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Oh Deus, obrigado, Senhor. Pai, que cada pessoa que está aqui nessa noite saia daqui com a mente transformada, com a mente renovada, renovada pela Tua palavra, a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que traz vida. Que cada um que está aqui nessa noite, Senhor, comece a colocar em prática aquilo que foi liberado da Tua palavra. Comece a entender, Pai, o que é esse andar, o que é esse prosseguir, esse conhecer o Senhor. E quais são os benefícios que teremos, Pai, se tomarmos essa decisão nas nossas vidas. Ô Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por este momento. Obrigado por cada um que está aqui, por cada um que saiu da sua casa para ouvir algo do Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma noite de um sono tranquilo, que ao colocarmos a cabeça no travesseiro nós possamos dormir e amanhã acordar e dizer: este foi o dia que o Senhor fez para a nossa alegria. Que todos os dias possamos estar sendo renovados espiritualmente, com a mente renovada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor. Nos leva para casa em paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.